Há poucos dias atrás, o Cristiano Ronaldo havia rasgado o verbo na frente de todo mundo falando que o Vinícius Júnior era quem realmente merecia a bola de ouro. E então hoje o Rodri foi lá e deu entrevista ao famoso portal espanhol, conhecido como AS, e fez questão de mencionar e responder essas declarações aí do Cristiano. Fica até o final que nós vamos te mostrar as palavras do Rodri com todos os detalhes e eu vou querer saber com qual desses dois você concorda mais. Pois é, pessoal, a covardia com o Vinícius Júnior na última bola de ouro foi tão grande que hoje, mesmo depois de 2 meses inteiros do acontecido, a coisa ainda tá dando o que falar. E depois de tudo o que aconteceu, hoje chega a ser realmente engraçado se pensarmos como eles estavam fazendo questão de deixar bem claro ao longo de toda a temporada que queriam de qualquer jeito tirar a premiação do Vini. Pra você que não se lembra, conforme o Real Madrid ia avançando na Liga dos Campeões e com Vinícius sendo o protagonista jogo após jogo, cada hora eles apareciam com um novo nome pra falar que estava na disputa com o brasileiro. No comecinho da temporada era Bellingham, depois Mbappé, depois migraram pra Harry Kane, depois até mesmo o Toni Kroos começou a ser cogitado quando afirmou que se aposentaria ao final da temporada, depois vieram com Carvajal, que ganhou a Champions e a Euro, e por fim voltaram ao Bellingham. Mas aí acabou que o tempo foi passando e nenhum desses nomes tinha realmente um motivo plausível pra vencer. Kane e Mbappé não venceram nada nem com seus clubes, nem com suas seleções. Bellingham e Kroos venceram a Champions, assim como Vini, porém o brasileiro foi o maior destaque da conquista, e o Carvajal venceu os 2 títulos de peso, mas sabemos que dificilmente um lateral teria chances. Ou seja, havia acabado a Euro e não tinha nenhum nome para competir com o brasileiro. De repente apareceram com o Rodri justificando que ele havia vencido a Euro, a Premier League e a Supercopa da Inglaterra. Foi tão absurdo quando ele começou a ser cogitado que todo mundo tratou como piada. O pensamento comum era: como assim o cara com mais chances depois do Vini é o Rodri? Isso não faz nem sentido. Tem vários que jogaram bem melhor do que ele e estão muito mais para trás no ranking. Impossível esse cara vencer. E no final todos vimos o que aconteceu e entendemos como a coisa funciona, principalmente depois que um jornal espanhol revelou toda a fraude, deixando claro que não passou de um plano feito pelo presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, junto com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que visavam mandar um recado ao Vinícius Júnior e ao Real Madrid. Nasser Al-Khelaifi queria se vingar do Real por ter perdido Mbappé de graça e a FIFA se vingar de Vinícius por lutar e deixar claro a hipocrisia da entidade que pouco busca combater os crimes cometidos contra ele. A coisa foi tão absurda que após o prêmio, o Rodri apareceu em várias entrevistas falando sobre o prêmio e a maioria dos jornalistas perguntavam pra ele de uma forma que ele tinha que ficar justificando porque ele venceu, porque realmente ninguém parecia acreditar direito. E então a gota d'água veio na última semana quando o Cristiano Ronaldo apareceu na premiação Globe Soccer e falou na frente de todos que a bola de ouro foi roubada e que Vinícius era sim o verdadeiro merecedor. Como dessa vez quem estava botando a cara a tapa era ninguém mais ninguém menos que um dos maiores jogadores da história e o segundo maior vencedor do prêmio e não jornalistas ou comentaristas, aí a coisa deu o que falar de vez. E então hoje, assim como teve que ficar justificando seu prêmio, o Rodri também fez questão de responder o Cristiano Ronaldo. Se liga aí nas exatas palavras dele. Cristiano Ronaldo dizendo que Vini merecia a bola de ouro? Bem, foi uma surpresa, porque ele sabe melhor do que ninguém como esse prêmio funciona e como o vencedor é escolhido. Este ano, os jornalistas que votam decidiram que eu deveria ganhar. Provavelmente esses mesmos jornalistas foram os que em algum momento votaram para que ele ganhasse. Imagino que então ele teria concordado. Lembrando que essa não foi a primeira vez que o Rodri gerou polêmica ao falar sobre essa premiação. Logo depois de ter vencido, ele também havia dito: se eu recebi uma ligação de Vinícius Júnior depois do Ballon d'Or? Não, nada, não nos falamos. Nenhuma mensagem do Real Madrid. Eles não foram à gala, então obviamente não faria sentido me enviarem mensagens depois. Se eu fosse jornalista, teria votado em mim primeiro, depois em Carvajal e depois em Vinícius. Acho que ele é um cara inteligente e com o tempo vai perceber que quanto mais prestar atenção em campo, melhor ele será. Os atletas não são apenas o que você representa em campo, mas também fora dele. Essa entrevista aí na época irritou até mesmo o Neymar, que quando viu a declaração nas redes sociais, também comentou dizendo: virou falador agora. E bem, é natural que um roubo na premiação individual mais importante do esporte deixe a galera um pouco revoltada, mas grandes nomes como Neymar e Cristiano Ronaldo só começaram a se posicionar mesmo depois que o Rodri começou a falar besteira em um monte de entrevistas.
principalmente citando o nome do Vini sem parar. Basta ver que logo depois da premiação, as redes sociais foram uma loucura aqui no Brasil e muita gente estava cobrando o Neymar para se posicionar e ele nem havia falado nada. Aí o Rodri começou então a aparecer em várias entrevistas falando o que ele acha que o Vini deveria fazer e então o Neymar foi lá e deixou seu recado. É claro que depois das declarações do Cristiano Ronaldo defendendo o Vini, muitos afirmaram nas redes também que as palavras do português não passaram de uma tentativa de menosprezar a bola de ouro, porque no saldo final ele acabou com 5 prêmios contra 8 do Messi e sabemos bem de toda a rivalidade envolvendo os dois. Mas sinceramente eu não acredito nessa tese, afinal não é de hoje que o Cristiano já vem deixando bem claro que não acredita mais na credibilidade desses prêmios. Então se ele quisesse só chegar no palco do Globo Soccer e falar que prefere esse prêmio do que a bola de ouro, ele poderia ter feito isso sim, sem nem mesmo citar o nome do Vini. Outra questão interessante sobre tudo isso é que depois que o Vini perdeu a premiação desse ano, muita gente disse que se ele não ganhou dessa vez, jogando o que jogou, não ganha nunca mais. Porém eu também não vejo dessa forma. Primeiro que ele já começou a ser reconhecido em grandes premiações recentes como o The Best e agora o próprio Globo Soccer. Segundo que recentemente o próprio Carlo Ancelotti deu uma entrevista e falou que do jeito que o Vinícius Júnior vem conseguindo mostrar um altíssimo nível aliado a uma constância enorme nesse Real Madrid, temporada após temporada, essa coisa dele disputar prêmios como a bola de ouro será algo corriqueiro e que veremos acontecendo ano após ano. E como você já deve saber, estamos chegando mais ou menos na metade dessa atual temporada e justamente ontem saíram os favoritos para a bola de ouro 2025 caso o prêmio acontecesse hoje. E o Vini apareceu em segundo lugar, perdendo apenas para o Salah, que realmente fez um desempenho inigualável até aqui. É claro que tudo ainda pode mudar, principalmente depois do mata-mata da Champions, mas isso só mostra como a tendência do Vini é realmente brigar forte por esse prêmio, não somente esse ano, mas também nos próximos. Basta você ver como as coisas aconteceram desde que ele começou a se destacar mesmo no Real e ganhou aquela primeira Champions League. Isso foi lá na temporada 2021-2022. Primeiro falaram que foi uma temporada de sorte e que nas próximas ele não voltaria a repetir esse desempenho. Desde então ele fez uma ótima temporada 2022-2023, simplesmente destruiu na 23-24, ganhando a Champions e sendo o destaque do Real, e agora nessa atual temporada 24-25, onde muitos disseram que ele seria ofuscado pela chegada do Mbappé, o brasileiro tem tudo para fazer os melhores números de sua carreira em um ano só. Já são 14 gols e 10 assistências em apenas 21 jogos até aqui, ou seja, 24 participações, e essa temporada não acaba no final de maio assim como as outras, mas só em julho por conta da disputa do Super Mundial. Então imagina como esses números dele não vão aumentar em mais quase 7 meses de bola rolando. Mas agora eu quero saber de você. Você concorda mais com o Cristiano Ronaldo que a bola de ouro 2024 foi sim roubada e tinha que ser do Vini? Ou você acha que as palavras do Rodri fazem mais sentido e também acha que o Cristiano só se aproveitou da situação para tentar descredibilizar a premiação, pois ele acabou a carreira com menos premiações do que o Messi? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!